O Em Pauta volta com o Henrique Schneider. Tudo bem, Henrique? Olha só, queria ver contigo sobre o projeto de leitura Contos da Vida Breve. Sim. Quer dizer, projeto de leitura Fevale Contos da Vida Breve. Isso, aí, né? Desde 2007, né? Sim, é uma parceria que eu tenho muito orgulho de manter com a Universidade Fevale. Em 2007 eu apresentei um projeto de leituras ao reitor, na época, o reitor Ramon, certo, meu amigo, um projeto de leituras públicas e gratuitas, certo? Com o patrocínio da Fevale, com o apoio da Fevale, eu iria a diversos lugares e faria leituras de 12 pequenos contos. A Fevale topou a ideia e desde 2007 isso é ininterrupto. No total, são eventos pequenos, certo? Não são eventos para grandes públicos, mas às vezes acontece ter grande público. Então, no total já são mais de 4.000 pessoas que assistiram. E as leituras já estiveram, além de várias cidades do Rio Grande do Sul, elas já estiveram em outras capitais brasileiras, tipo Florianópolis, além de Porto Alegre, claro, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e fora do Brasil já houve leituras em 5 outros países, né? Já teve leituras em Buenos Aires, na Argentina, Montevideo e Punta del Diablo, no Uruguai, Lisboa e Porto, Portugal, Berlim, na Alemanha e Paris, na França, certo? As leituras feitas, com exceção da leitura em Berlim, todas as leituras foram feitas também no idioma do local, certo? Em francês, enfim, em espanhol. Em espanhol, né? Então, Henrique, e é um projeto que me dá muita alegria de fazer, porque a gente tem a oportunidade, essa oportunidade eu agradeço a Fevale sempre, né? De ir a lugares também que não necessariamente sabem que gostam de ler, certo? Porque eu não fico restrito o tempo todo a livrarias no centro da cidade, enfim, né? Se vai a lugares, entre aspas, menos bafejados pela boa sorte. O artista, né? vai onde o povo está. Exatamente, de alguma forma é isso, né? Pois é, Henrique, aproveitando esse gancho, né, das leituras, Sim. Qual a tua percepção sobre a literatura no Brasil? Assim, as pessoas estão lendo mais, o nível da literatura contemporânea, ela está dando conta desses tempos do nosso tempo que está, digamos, líquido, para citar o Bauman, né? Exatamente. Então, qual é a tua percepção? É complicado fazer essa análise. O ideal é um distanciamento. Não, justamente é complicado de fazer essa análise justamente pela liquidez dos próprios tempos. Eu não me lembro qual foi o escritor que viu numa feira do livro e comentou comigo isso, olha, quanta gente escrevendo, mas tão poucos escritores, né? Um pouco nessa história. Esse distanciamento vai nos dizer mais adiante quem sobrevive, quem fica, né? É que a gente vive num mundo de muita mutação, muita rapidez, e que a literatura perde terreno para uma série de outros fatores, né? Quer dizer, as próprias redes sociais, os novos elementos de literatura, de alguma forma também. Mas as redes sociais também não servem. Elas são formas de literatura, sim. Agora, elas podem ser, mas a gente está indo muito para o breve, muito para o curto. E certo? para o superficial também. E também para o superficial. A gente está indo muito para o curto, e aí a gente fica com medo de lançar um livro com 200 páginas. E a gente fica, de alguma forma, trabalhando com a lógica de que esse livro tem que ter menos páginas. Não menos literatura, nem menos conteúdo, mas tem que ter menos páginas, porque senão as pessoas não vão ler. As pessoas estão exatamente com muita pressa. Tem um ditado Tupi-Guarani que eu acho muito lindo, que diz, quando a gente corre demais, às vezes é necessário parar para que a nossa alma nos alcance. E eu acho que a literatura é um pouco isso, é aquele tempo necessário para que a nossa alma nos alcance. Eu acho que a literatura brasileira hoje está com muita efervescência. A gente tem uma enormidade de escritores, e aí as redes sociais são muito positivas nesse sentido, de fazer com que os escritores tenham outras plataformas, a não ser a plataforma escrita, mas blogs,
páginas pessoais, certo? Que fazem com que, que alguns se tornam verdadeiros fenômenos e acabam lançando escritores no mundo editorial mesmo. Um dos casos é o Daniel Galera, certo? Que hoje é um escritor super respeitado, muito conhecido, muito vendido, traduzido em vários idiomas, e começou com o blog do Cardoso e tal, enfim, né? Que era um mega sucesso em Porto Alegre. Então, elas são oportunidades. E aí o tempo é que determina quem fica, quem não fica, o que vale e o que não vale, certo? Espero que eu fique. Mas, Henrique, não tem tu falou cada vez está mais breve, né? Uhum. Mas mais curto o texto. Uhum. Mas não tem uma certa contradição, assim, sendo que, por exemplo, Harry Potter são uns calhamaços. São calhamaços. E em série. São. Mas claro, mas a partir de... Mas isso com uma intensa propaganda midiática. Intensa. A lógica do fenômeno. A lógica, inclusive, da moda. Que faz com que o moleque diga assim, eu vou ler para ter o que conversar com os meus amigos, né? Agora, se tu lançar um livro à parte que não seja dentro dessa moda, ele não vai vender nada. A não ser que ele tenha uma intensa campanha midiática mesmo. Eu brinco que as editoras podiam economizar muito se não ficassem focando na moda de agora, o vampiro, ou não sei o quê, e lançasse e focasse a campanha só no vamos ler, seria muito mais barato. Né? Ler é legal e coisa e tal, não só vampiro, ou bruxo, ou duende, ou não sei o quê, ou não sei o que vai ser no próximo ano, qual vai ser, né? Enfim. Mas é isso, mas são enormes calhamaços, mas vem com uma enorme campanha midiática mesmo. E, Henrique, qual é a tua... os teus inspiradores, antes falou da inspiração, né? Sim. Na verdade eu me expressei mal. Os autores que me inspiram, assim. Olha, eu leio muita literatura latino-americana. Eu gosto muito da literatura latino-americana, então Gabriel Garcia Marques é um deles, Mário Vargas Llosa, Mário Benedetti, Érico Veríssimo, que é um enorme contador de histórias, Clarice Lispector, Alejo Carpentier, um cubano maravilhoso, e assim vamos, né? Cortázar, claro, Cortázar. A literatura argentina é de primeiríssima linha. Jorge Luis Borges, né? Enfim, o próprio Mempo Giardinelli, Eduardo Galeano, no Uruguai, certo? Eu leio muito. E a literatura brasileira eu tenho lido bastante também, porque, como eu disse ainda há pouco, a literatura brasileira é uma literatura bem efervescente hoje, que ganha espaço internacional, ganha repercussão internacional, e isso é muito positivo. Isso é muito positivo. A gente tem, assim, grandes autores, e aqui no Rio Grande do Sul temos inseridos nesse contexto de literatura nacional, grandes autores também, Moacir Scliar, Charles Kiefer, Tabajara Ruas, Cíntia Moscovitch, Luiz Antônio de Assis Brasil, e assim vamos, né? Henrique, recentemente agora tu foi um dos finalistas, né, do Prêmio Açorianos, na categoria... do Açoriano de Criação Literária, isso. Mas, porém, foi o... Marcos Quirce. Ganhou a Sombra de Clara, né? A Sombra de Clara, isso. Pois é. Então, o respeitável público, né? Em que fase está, assim? Tu já está negociando? O livro está pronto, certo, e agora está... Em tratativas com as editoras. Está em tratativas com editoras, exatamente. Eram em torno de 60 obras que estavam sendo analisadas, obras inéditas, né, que estavam sendo analisadas. Foram 3 finalistas, certo? Foi o livro A Sombra de Clara, do Marcos Quirce, de Caxias, né? O Ruína e Leveza, da Júlia Simões, e o Meu Respeitável Público, certo? O Marcos ganhou, certo? E os outros 2 livros estão aí já como finalistas do Açoriano. Foi muito legal ser finalista do Açoriano de Criação Literária. Porque tu esteve no pódio, tem uma né? certa... Exatamente. Quando a gente vai uma corrida de Fórmula 1, tem pódio. O terceiro lugar sobe no pódio, né? Se é na maratona, o terceiro lugar sobe no pódio também, né? Ganha bronze, mas subiu no pódio, tá? Tudo é festa, né? Isso pode ajudar bastante. Claro, exatamente. Na própria noite da premiação, uma editora já veio conversar comigo, quero ler teu livro, certo? Então é justamente isso, me manda o teu livro para eu ler. Certo? Então, isso significa uma possibilidade de publicação maior, claro, com certeza. E já tem um aval certo, de ter passado por uma comissão de avaliação que, de alguma forma, disse, esse livro vale a pena, enfim, não sei em que termos se foi dito, né? Mas, claro,
mas tem. E este novo texto que tu está preparando, esse novo livro lá, 1970. Dos anos 70, isso tem a ver alguma coisa com ditadura? Tem. Pode falar mais sobre Claro, ele? posso. Na verdade, é justamente isso. É porque eu estou muito assustado, Laerte, com algumas manifestações, especificamente assim de molecada, dizendo, na época pedindo dos milicos que era bom, certo? Militares. Essa esculhambação de cara, certo? E não era. Então é justamente isto, certo? Então eu quero, é que nem diz um amigo meu, só quem sempre pôde votar é que não sabe a importância do voto, sabe? Eu só pude votar para governador quando eu já tinha muito mais de 18 anos, certo? Por que me era tolhido esse direito? Por que a gente não podia falar na década de 70? Por que quem falava era torturado, era morto? Isso acontecia. Não é ficção. E não era uma guerra, não. Tu nasceu um ano antes do golpe, né? Eu nasci meses antes do golpe. Meses antes do golpe. Eu peguei um tempinho ainda de presidente eleito, né? Certo? E depois disso, né? Quanto tempo a gente ficou? Então eu estou um pouco assustado com esta coisa de, tem que votar os milicos e coisa e tal. Como assim? E as pessoas não percebem que é da própria democracia todo mundo se manifestar e né, eu brinco não assim, ser arbitrário. Vocês querem pedir para não poder mais fazer isso, né? A molecada está pedindo para não poder mais se manifestar, porque dá uma olhadinha na época, só as redes sociais nesse sentido são muito positivas, né? Eu tenho amigos que foram presos na ditadura, certo? Dessas conversas que eu tenho tido, certo? Eu tenho conversado com pessoas que foram torturadas, que perderam dentes, perderam o olho, perderam não sei o quê. Então aí, Carlos Araújo, que era casado com a Dilma Rousseff, perdeu o olho, né? Por causa da ditadura. Então, pessoas que têm sequelas ainda hoje, né? Porque foram presos por suas ideias. Não necessariamente pegam em armas, né? Não necessariamente pegaram em armas. E foram presos. Algumas, inclusive, por engano, né? Foi um período negro, né? Então, é sobre isso que eu quero escrever, né? O livro vai se passar em 1970, né? Henrique, só para encerrar, assim, claro, vamos. O Contramão, né? Ele teve os direitos comprados pelo Jefferson D, né? Sim, pela Buda Filmes, que é a produtora dele. Uhum. Como é que está a situação, assim, vocês já escreveram um roteiro, ele está em captação de recursos, como é que está para a gravação, para a filmagem do filme? O Contramão, o Jefferson, é isso, já os direitos foram cedidos já há bastante tempo para o Jefferson, mas nesse meio tempo o que acontece? O Jefferson filmou, foi contemplado por um edital, certo? E filmou um novo longa, chamado Celulares, inclusive foi filmado em Santa Catarina, uma parte dele, e agora está na fase da finalização. E depois o lançamento do filme, coisa e tal. Depois, ou seja, e não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Provavelmente só em 16, então. Então, 2015, 2016 a gente vai operar nesse sentido. A gente já escreveu umas 2 versões do roteiro, o Jefferson escreve e eu dou pitaco, assim, né? Já fomos, inclusive, até Punta del Diablo, que é onde o livro termina, para dar uma olhada nos locais, enfim. Eu vou a Punta del Diablo 2, 3 vezes por ano, mas o Jefferson foi fazer esse roteiro todo e tal, né? Então, mas nesse período agora, o Jefferson está envolvido com a finalização dos Celulares e depois disso, conforme nós conversamos, já é energia total em direção ao Contramão. Joia. Muito obrigado, Henrique. O Em Pauta termina por aqui. Muito obrigado mesmo. Laerte, foi uma alegria. Estamos aí sempre à disposição. Uma alegria conversar contigo, com os telespectadores e com as telespectadoras do Em Pauta. Poderíamos até conversar mais, mas já estouramos o tempo, né? Vamos lá. Então. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo Em Pauta. Tchau.